Bom dia, Alberto. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem através da acústica e desse teu prestigioso programa. Presidente, muita expectativa sempre para saber a respeito da produção, pois ela envolve também a questão, né, da comercialização, né? Além da oferta e da procura, quando tem mais, geralmente se valoriza mais, né? Aliás, menos, um pouco menos, quando tem menor produção, os valores geralmente são maiores, então os produtores sempre estão na expectativa, eles que vêm de anos aí com comercializações muito boas, né? E gostaria do senhor, que está bem a par do assunto, nos falar como é que está a produção do tabaco aqui no nosso Rio Grande do Sul. Bem, Alberto, nesta última safra, nós tivemos uma safra excepcionalmente diferente. Uma porque em todas as regiões produtoras, como aqui no Sul também, no Rio Grande do Sul, houve quebras acentuadas em virtude ou de enchentes, inundações, mas acima de tudo por excesso de chuva em todas as regiões. O tabaco com chuvas em excesso, ele tem menos peso. Muitas vezes a qualidade não é afetada, mas o peso muitas vezes cai. Mas foi muito acentuado essa quebra aí, que chegou a dar uma quebra na produtividade em si, comparada com uma safra normal, de 22,7%. Já lá em dezembro, a FUBA tinha uma estatística e pesquisas preliminares, onde apontava mais de 20% de quebra na produção total. E isso se confirmou no final da pesquisa, quando a gente agora em julho, no começo de julho, concluiu esses dados todos da safra atual, onde tivemos então essa quebra de 22,7%. O que significou também, Roberto, e para todos entender, 16,3% a menos do que a safra anterior. Por que 16? Porque houve um aumento e incremento na área plantada. Se fosse numa safra normal, nós teríamos mais produção do que no... Mas em função dessa quebra de mais de 22%, tivemos, mesmo assim, 16% a menos. E o que você disse é bem verdade. O tabaco não se exclui do mercado. Quando se há em abundância, oferta e o suficiente, as empresas compram num patamar de média. E muitas vezes o preço é um regulador, sim. A tabela do preço, que é uma tabela mínima. Mas quando falta, quando há uma concorrência, quando há uma busca, e isso nos últimos anos tem acontecido, as últimas 3 safras nós vemos uma ascensão na média da compra do tabaco nos 3 estados. Isso deixa o nosso produtor feliz, é bom, é uma remuneração justa pelo seu árduo trabalho, e também temos que prezar muito disso, inclusive para manter esse equilíbrio de produção, porque no momento que nós começarmos a querer plantar muito mais e a produtividade voltar ao patamar normal, certamente a média de venda muitas vezes não chegará a isso que nós tivemos na última safra ou até safras anteriores. Isso o produtor já aprendeu, já viveu e se confirmou mais uma vez no final da safra passada. Aliás, a FUBRA há muito tempo, né, que vem buscando conscientizar os seus associados da importância de não ter uma superprodução, justamente por esse fato, eu acredito, né, presidente, da valorização, que acaba sendo menor quando a oferta é muito grande, né? Mas essa safra agora, desse fumo do cedo, que o pessoal planta especialmente aqui na região, alguns já começaram a vender. Tem alguns agricultores mais estruturados que vão aguardando, mas alguns aperta ali, né, presidente, e precisam já começar a comercializar o tabaco que plantaram mais cedo. E segundo estes produtores com os quais eu tenho contato, o pessoal está comprando bem. Então eles estão com uma expectativa de que esse ano novamente tenha uma excelente valorização. E torcemos por isso, né? Com certeza, né, Alberto? O que vai ditar essas regras até o final da safra vai ser esta oferta. Agora ainda se vende porque a demanda ainda tenta completar essa quantia que a quebra deixou em aberto, né? Como eu citei, a quebra de mais de 20%, isso é muito impactante. É quase um quarto daquela fatia que deixou de ser oferecida às indústrias
E nós, como temos um mercado internacional, vendemos tabaco para mais de 100 países, e entre 85% a 90% é exportado. E agora, inclusive, essa semana ouvimos um anúncio interessante que poderá haver uma pequena redução na exportação, exatamente por essa falta de tabaco oferecido pelos produtores por causa dessa quebra. Mas, por certa forma, também se anunciou e se vislumbra, e é bem verdade, que haverá um aumento em remuneração, em dólares, o que a gente sempre espera. Claro, isso vai ter um teto, porque se no momento que o tabaco brasileiro chegar a ter uma valorização muito alta, nós temos exemplos aí de outros países do passado que já passaram por isso, como que era um grande produtor, concorrente, inclusive do Brasil na época, Estados Unidos, que subiu muito o próprio custo de produção e o preço em dólar, e eles hoje estão com uma produção bem menor, menos da metade daquilo que já produziam, porque o mercado não absorve todo esse tabaco tão caro. Enquanto o Brasil ainda era acessível, mas está aumentando. Mas certamente vai ter países concorrentes conosco, como os da África, que produzem bastante Virgínia também o Burley, e que se nós tivermos um preço em dólares muito acentuado, certamente podemos perder fatia dessa exportação, da qual nós dependemos. A nossa produção brasileira, Roberto, já em décadas passadas, passou de 800 mil toneladas. Nos últimos anos, o patamar médio, a gente vê que o ideal é em torno de 600 mil toneladas. Quando eu falo de Virgínia somado com o Burley e um pouquinho do tabaco galpão comum, que é uma pequena quantia, mas são as 3 variedades que plantamos nos 3 estados do sul. Então, essa prudência, a gente tem que ter o equilíbrio entre a oferta e a procura, e essa procura demanda na questão da exportação para tantos países, né? Certamente, né? O fumo, né? O tabaco, é uma commodity agrícola, e assim como as demais, né? Ela depende muito dessa questão global, né? Da escala global, né, presidente? É por isso que o senhor se refere. E a gente tinha, há um tempo atrás, uma diferença que o nosso tabaco, ele tinha uma maior qualidade que países africanos, por exemplo. Mas eles foram também se especializando e hoje representam uma ameaça, eu digo, ameaça na comercialização, né? Como o senhor se referia anteriormente. O Zimbábue, que é um produtor significativo de fumo Virgínia, está se logopletando com tabaco de muita qualidade, exigindo um critério muito forte na classificação, que, aliás, aqui no Brasil, em função dessa procura, até está se quase que menosprezando, exigir uma classificação, muitas vezes nivelando até um tabaco que não é de melhor qualidade ao daquele que é de qualidade, o que, aliás, preocupa a nossa cadeia produtiva integradora. Nós, das entidades produtoras, já chamamos atenção e queremos que isso mude, que o produtor de boa qualidade tem que ser remunerado pela sua qualidade. Não queremos que os demais não recebam valor justo, mas tem que ser valorizados para até manter esse mercado internacional, que nós dependemos disso. Queira ou não queira, não tem milagre que se faça dentro de uma ótica de produção tão significativa de um produto, uma commodity que o tabaco se tornou, sem prezar pela qualidade e cuidar disso. E nos últimos momentos, as empresas até compraram tabaco sem classificação. O emonocamento já é uma consequência muito razoável, não precisa. Mas a separação e a classificação, se não tiver uma virtude um pouco melhor dos produtores, e isso se deixando de lado, olhar esse ponto, poderá nos trazer problemas logo aí na frente. Certamente. Bom, e também se justifica, não é, presidente, a questão da qualidade com os últimos anos, né? O senhor se referia, né, do excesso de água, do afogamento que às vezes acontece na lavoura, e a questão, né, do pouco peso, né, especialmente pouco peso, se justifica, é claro, o excesso de água, o sistema radicular não desenvolve, e é a boca da planta. Com isso acaba não fazendo com que desenvolva como é o que o produtor quer e o que a empresa também quer, né? Mas no ano passado, essa quebra, a gente acompanhava o trabalho que a FUBRA realiza junto com os seus associados do Departamento de Mutualismo. Tivemos aí problemas severos, né? Lavouras que foram alagadas, lavouras de tabaco que
nos trazia a impressão de ser uma área de arroz, né? Alagada. E é claro que isso traz uma quebra enorme. O granizo no ano passado também foi muito grande, não é, presidente? Sim, o granizo se acentuou com incidências maiores comparadas com outras safras. Basta dizer que, mais uma vez, o sistema mútuo foi deficitário, até por isso, na Assembleia de Julho, a FUBRA aumentou um pouco a própria taxa de contribuição, não tão intensamente, mas para ter um equilíbrio, porque por vários anos consecutivos, os sistemas por si só, do mutualismo entre a Receita e o que a FUBRA paga e gasta para com seus associados foi deficitário. E isso sempre é o propósito. Quando sobra dinheiro, a gente mantém ou abaixa a contribuição. Quando falta, temos que apelar para um aumento para esse sistema não ser ameaçado de não ter mais condições de pagar o produtor, que o produtor, quando precisa, ele quer receber, e é justo e é coerente. Então, bem verdade, que no ano passado perdemos no Paraná, Santa Catarina, que até fica mais distante daqui do Rio Grande do Sul, inundações onde se perderam lavouras por inteiro, né? Praticamente na área do Rio Iguaçu, outras áreas de Santa Catarina que tiveram percas totais, né? Além das afetadas pelo excesso de chuva. O que foi positivo na última safra, e por isso até deu uma venda de remuneração média boa, alta, é que a qualidade se manteve. O excesso de chuva muitas vezes afeta a produtividade, no primeiro momento, mas isso não quer dizer que obrigatoriamente não tenha qualidade. E se manteve essa qualidade média nos 3 estados, com nicotina baixa, que também é observado, esse teor de nicotina no tabaco, isso dá um equilíbrio bom para o mercado, enfim, então tudo, de uma certa forma, até compensou, através do preço, um pouco da perca. Daqueles que não tiveram perca total, né? Claro, tem aqueles que perderam lavouras totalmente, ou por granizo, ou por inundações, principalmente. Certamente. E esse ano, presidente, pelo menos nesse fumo que o pessoal aqui na região planta mais cedo, eu digo na região porque nas demais o fumo ainda continua sendo plantado naquela época tradicional, né? Ocorreu também muita geada, né? Isso acabou queimando fumo, muitas perdas. Alguns, assim, a gente vê algumas lavouras com o fumo desenvolvendo. Outro fator que contribui para travar o crescimento, o desenvolvimento, poucas horas-luz, né? Dias com muita chuva, dias que não tem sol. A planta é evidente que precisa de sol, precisa de horas-luz para se desenvolver. Então, conversando com alguns produtores, também, né, eles estão preocupados com o seu tabaco que foi plantado mais cedo. Tem, evidentemente, que alguns produtores que suas lavouras sentiram menos, mas tem muitos aí que vão ter uma quebra, né? Então, já tem alguns apostando já na safra normal para ter uma produção maior. Quem teve essa perca muitas vezes tem oportunidade de ainda recorrer a um plantio mais tardio ou dentro da safra normal, porque aí no sul tem alguns municípios, algumas regiões onde houve um incremento muito grande no tabaco plantado no período de safrinha, o que muitos chamam de tabaco de inverno. Na verdade, não existe tabaco de inverno, é no inverno. Mas, nos últimos anos, tradicionalmente, o inverno não foi tão rigoroso, né, Alberto? Aí na nossa região, como no total no sul do país, mas isso não garante que a todo ano o inverno seja como foi lá no passado. Esse ano anunciou-se, se confirmou um inverno mais rigoroso comparado com os últimos momentos, e aí os prejuízos ocorreram, né? Prejuízos estes que não pode se enquadrar em nenhum sistema de seguro ou de mutualismo, porque é um risco que todos correm. Quem já é mais velho como eu, eles sabem que os invernos nem sempre são tão brandos como foram 2, 3, 4 anos atrás, onde o pessoal teve essa oportunidade de colher uma boa safra, fugindo um pouco desse calor intenso do verão, que em algumas regiões isso é melhor e é propício, mas o risco é bem impactante. De certa forma, até no Paraná também, algumas regiões tiveram esse cultivo, o pessoal se animou e o fez, alguns até em caráter experimental, e a gente, ouvindo as redes sociais, alguns já com essa geada, essa perca, essa incerteza, já vão desistir de plantar o tabaco de safrinha, como se costuma dizer. Então, é um risco que o produtor investe, tem os seus gastos,
às vezes a cultura está pronta para colher, como alguns já colhiam, e depois perde aí a planta toda, ou em parte, afeta a qualidade, né? Na verdade, aqui na região, presidente, alguns produtores vinham sofrendo muito, né, de plantar na época tradicional, devido que o calor ele incide mais doenças de solo, pitium, fusário, rhizoctônia, entre outros, né, que acabam se manifestando. E eles vinham sofrendo bastante para produzir fumo. E encontraram nesse plantio mais cedo, né, que é tabaco no inverno, né, como o senhor salientava, a salvação da lavoura, né? Porque começaram a produzir mais. Mas também tem um outro lado. Como são sementes que não oferecem grande resistência, já começou, em alguns lugares, a diminuir um pouco aquela produção e aquela qualidade que vinham obtendo. Por outro lado, também conversando, eu tenho diversos amigos que são orientadores das fumageiras, eles já estão também desenvolvendo variedades para se plantar mais cedo, porque a demanda está grande, né? Especialmente aqui em nossa região. Mas vamos torcer, né, presidente, que o pessoal continue produzindo bem. Nossa região depende e muito dessa produção. É o que alavanca o crescimento, especialmente aqui, Chuvisca, Camaquã, Dom Feliciano, essas regiões que estão investindo nesse tabaco do plantio mais cedo, né? É verdade, é bem isso aí. Só que tem esses fatores de alternativa de plantar o tabaco na safrinha, ou tabaco no inverno, porém tem vários fatores por consequência, que esse primeiro é as geadas fortes, quando ocorrem, né, nos invernos. Também tem uma preocupação muito grande, questão, isso é presente em todas as culturas, é o chamado vazio sanitário, que se você planta uma cultura o ano inteiro, muitas vezes as doenças, as pragas, enfim, vêm, de certa forma, trazer também riscos e consequências, o que também é uma preocupação. Então, temos vários fatores pró, mas também temos alguns contra e com riscos, né? Então, assim sempre fica. Mas a cultura do tabaco, como o agro todo, é uma empresa de risco, tá? Céu aberto, e nós sempre temos fatores adversos que podem ocorrer, atingindo essa nossa cultura, e principalmente esse que depende muito de tempos bons, porque o tabaco tem o risco grande do granizo, que quando é afetado se perde aí com mais facilidade até do que outras culturas, né? Mas realmente, a cultura do tabaco é importante, e se olharmos no cenário aí do Rio Grande do Sul, os municípios do Sul são bastante representativos. Aí o município próximo é Canguçu, que ainda continua sendo o maior produtor de município do sul do país. Pois eu ia lhe perguntar justamente isso, a respeito do ranking dos municípios. Canguçu continua liderando? Sim, com toda essa questão adversa e quebras, enfim, o que ocorreram, Roberto, eu tenho aqui essa listagem de ranking dos maiores produtores, principalmente dos 3 estados. E eu vou citá-los aqui, se possível, os 10 primeiros, né? Canguçu, em primeiro lugar, tem quase 5 mil produtores. Eu digo quase porque são 4.964 produtores. Por um lado, a gente vê que os produtores são mais pequenos produtores, porque esses quase 5 mil produziram 18.155 toneladas. E aí vem o segundo produtor, que é São João do Triunfo, no Paraná, que com 2.222 produtores, menos da metade em número de produtores, produziram 17.517 toneladas, ou seja, menos de 600 toneladas a menos, com um número de produtores menores. Isso quer dizer que tem regiões do Paraná e outras regiões que têm uma produtividade média alta, além de plantar mais pés por produtor. Então, isso impactou, chegou muito próximo. Depois, o terceiro aí, que sempre vinha na ponta e às vezes já liderava, é Venâncio Aires, aqui próximo a Santa Cruz, com 3.677 produtores, também um número que nos mostra que são produtores menores, que produziram 15.197 toneladas. Depois volto para o sul. São Lourenço do Sul está em quarto lugar, com 3.784 famílias produtoras, né, com 13.990 toneladas. Voltamos para o Paraná, para Rio Azul, que está em quinto lugar, com 1.956 produtores, com quase 13 mil
toneladas produzidas. Santa Catarina tem a cidade de Itaiópolis, que tem o 6º lugar, com 2.938 produtores produzindo 12.715 toneladas. Depois vem Canoinhas em 7º, Ipiranga, Canoinhas e Santa Catarina, Ipiranga no Paraná, Santa Terezinha, Santa Catarina e Prudentópolis, que é o 10º, então é no Paraná. Nesse cenário dos 10 maiores no ranking do sul do país, temos 3 municípios do Rio Grande do Sul, com uma produção de ponta aí, que é Canguçu, Venâncio Aires e São Lourenço. Temos 4 municípios do Paraná que estão entre os 10 e 3 de Santa Catarina. Esse é o cenário da atual safra. Uhum. Mas ela não altera muito, claro, né? Porque anualmente, mais ou menos, se mantém o número de produtores e a sua produção. Às vezes afeta um pouco mais uma quebra numa região e outra não, mas esse ano, de maneira geral, afetou quase a todas as regiões de uma forma muito similar. Certo. O senhor saberia nos precisar que lugar está, por exemplo, Camaquã, Chuvisca? Eu teria que olhar aí no sim. meu... Camaquã, ela aqui no cenário do Rio Grande do Sul, está em 7º lugar, e vamos olhar... No cenário dos 3 estados está em 16º, mas o Rio Grande do Sul está em 7º lugar de maior produtor. Com 2.076 produtores, produziu 8.014 toneladas na última safra. Muito bem. Presidente, antes de agradecer a sua participação e deixar o espaço para o senhor fazer mais alguma observação necessária, eu quero mandar um abraço aos colegas que estão acompanhando. O Gilson Pegloff, do Departamento de Mutualidade, que deseja um bom dia. O Claudiano, que é do Departamento de Mutualidade e também do Verde a Vida aqui na região, desejando bom dia. Ricardo Senger Michel, nosso gerente comercial. Ele, bom dia, amigos de Camaquã, parabéns pelo programa, a todos da Acústica. Estão acompanhando também aqui. E acredito que lá na filial, o pessoal esteja acompanhando pelo rádio também, presidente. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos colegas que também nos sábados de manhã estão a postos, estão no trabalho, algumas nas lojas, outro pessoal do Sistema Mútuo, fazendo o seu trabalho, sempre de prontidão, e de prontidão mais do que nunca na época do granizo. E é claro que nós já temos tabaco em desenvolvimento, já ocorreram granizos no tabaco da safrinha, que agora foi aprovado, inclusive, Roberto, na última assembleia, que o pessoal pode, já estamos inscrevendo, já escrevemos inúmeros, e inúmeros foram, inclusive, atingidos por granizo desse tabaco de safrinha ou de inverno, que no passado a gente não tinha isso, e agora se criou, foi aprovado dentro do regulamento, pode inscrever o tabaco de safrinha também para a prevenção do granizo. Muitos pensam que no inverno não dá granizo, mas isso já foi provado que não é verdadeiro, porque tivemos granizo em vários eventos aí no sul, aqui na parte central, Sobradinho, e até no estado de Santa Catarina, e tivemos associados que tiveram a sua cobertura, seu auxílio por este granizo. Então, uma coisa importante também, Alberto, só para complementar, foi aprovado na última Assembleia, quem inscreve tabaco na safrinha e na safra normal, ou vice-versa, ele não precisará fazer inscrição das estufas duplamente. Ele faz para toda a safra, seja em qualquer época, normal ou safrinha. Então, isso ficou melhor para o produtor. É claro, houve um aumento de contribuição de 8 para 10 URMs por estufa, um pequeno incremento, mas, de certa forma, não é para esta finalidade, mas a finalidade do aumento da contribuição da estufa é para remunerar melhor quando você dá um incidente na estufa, e o pessoal estava vendo que o valor que se auxiliava não era condizente com a despesa, muitas vezes, que tinha. Então, isso aumentou bem mais também com essa incrementação de valores de contribuição e de recebimento de auxílios. Sabe que também tem uma outra parte do seguro que alguns produtores acabam passando desapercebido, mas que existe também, que é para tufão, né? Exatamente. O tufão, por não ser um evento tão pontual, não oferece tanto risco, ele praticamente não é procurado a sua adesão, mas ele existe dentro do mutualismo, né? Inúmeros produtores já sempre aderiram a ele, ou aderem muitas vezes, mas são um pequeno número. Até porque daí ele dá um custo maior, porque o risco é maior. Eu observei isso na Assembleia do ano passado, na ocasião estava em Santa Cruz,
E me chamou a atenção, né? O número não é muito grande, mas ele existe, uma opção para quem queira, né? Ele foi criado em momentos lá no passado e a gente o mantém. Inclusive, esse ano, como eu falei, teve vários reajustes, algumas coisas de taxa, enfim, mas no tufão até nós não mexemos em aumento, ele ficou o mesmo valor da safra passada, até para ser mais atrativo e ser mais possível de aderir. Mas é uma opção que o produtor tem. Algumas regiões, eventualmente, ocorrem tufões. Os tufões são vendavais muito fortes, não são aqueles que deixam o tabaco de lado, meio caído, é aquele que realmente quebra o tabaco, né? São vendavais que às vezes já ocorreram, mas a adesão é mínima, alguns não o conhecem e outros optam por não aderir. Certamente. Presidente, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, estar aqui conversando conosco e especialmente com os associados da FUBRA, que todos os sábados nos honram com a sua audiência. E são muitos, porque durante a semana, circulando por aí, o pessoal comenta que está ouvindo o programa, dos assuntos que aqui foram abordados. Então, certamente, um grande número de associados da região esteve acompanhando a sua fala neste momento. Nós também agradecemos a oportunidade, Alberto, e quero te parabenizar por esse programa muito interessante aí que você tem para levar aos ouvintes, aos espectadores que assistem, realmente informações pertinentes ao assunto que lhes interessa. E quando falamos de interesse, aqui é do produtor de tabaco ou aquele que tem essa curiosidade de conhecer o setor. Setor esse que muitas vezes não é lembrado por alguém que não está tão diretamente envolvido, mas quando vamos olhar a economia dos municípios ou desses rendimentos produtores, muitas vezes aquelas pessoas que não dão importância ou até são contra a questão do tabaco se beneficiam economicamente disso, porque ele gera uma economia, um rendimento muito representativo nesses municípios. Certamente. Aliás, aproveitando essa deixa, né? Eu me recordo lá por 2005, quando acompanhei a FUBRA em Brasília e também na Bahia, por ocasião da Convenção Quadro, que o saudoso presidente Heinz Graloff dizia, né? Uma coisa é tu apoiar o tabagismo, outra coisa é tu apoiar a produção, que são duas coisas diferentes e as pessoas precisam ter esse discernimento. Exatamente. Enquanto nós tivermos condições de produzir e ganhar um bom dinheiro para estabilizar o pequeno agricultor, produtor de tabaco no meio rural, eu sempre afirmo isso. E hoje, mais do que nunca, Alberto, o produtor de tabaco produz muito alimento. Nós temos esses dados pesquisados entre os nossos produtores e principalmente associados, quanto eles têm de rendimento do tabaco, mas também têm rendimento de produções oriundos de criações de animais e vegetais. É muito triste quando se ouve que tem que plantar alimento em vez de tabaco. Se não tivesse o tabaco em muitas dessas pequenas propriedades, com outras culturas ou outras criações, o pessoal não teria como se manter. Já deveriam ter deixado o campo, mas o tabaco permite que eles fiquem no campo e produzem alimentos para todo esse nosso país também. Presidente, eu estava me despedindo, mas chega aqui uma colocação do Gilson Pegloff, que é o nosso inspetor de mutualidade. E ele pede, presidente, poderia falar sobre estufa carga contínua? Bem lembrado, se temos esses segundinhos aí para falar sobre isso. É uma estufa tecnologicamente inovadora, são aquelas estufas moduladas, normalmente tem em média 8 módulos, aí tem duas marcas que estão fornecendo, algumas empresas estão incentivando e muitos produtores optando por essa condição mais técnica, em que se faz uma colheita contínua cada dia em quantidade menor. Isso demanda menos mão de obra de terceiros, para muito isso é viável, né? Então, com menos pessoas na família, podem ter uma cultura em quantidade maior. E até esse presente momento, por ser uma estufa diferente, com valores diferenciados, nós não tínhamos um critério, não tínhamos como inscrevê-la no sistema mútuo. Esse ano foi feito elaborado um estudo e se chegou a um consenso que foi apresentado para a Assembleia, e a Assembleia aprovou que a partir destas safras, as estufas de colheita contínua, como a maioria conhece, podem aderir ao sistema mútuo, com suas taxas, claro, diferentes das outras, mas também com auxílios diferentes das demais estufas. Eu diria assim, a modo, de maneira geral, que sobre uma estufa de contínua, essa tecnologicamente melhor do que as outras, que hoje se procura, tem uma contribuição de 3 vezes mais que as outras, mas também se recebe, em caso de sinistro,
esse mesmo valor de 3 vezes maior que as demais. Então, nós certamente estaremos visitando esses produtores, procurando para que aqueles que o quiserem aderem também a esse sistema que tem essa cobertura dentro do sistema mútuo da FUBRA. Muito bem, presidente, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Esquina Democrática. Um grande abraço a todos e um bom final de semana.